Oi, tudo bem? Aqui é a Ana. E hoje nós estamos caminhando para a penúltima aula baseada no livro do Daniel Willingham, Por que as crianças não gostam da escola. E hoje eu vou falar de um assunto muito interessante e importante para quem quer se tornar autodidata ou até mesmo quer ajudar alguém a aprender melhor. Nós vamos discutir como as crenças que uma pessoa tem sobre a sua própria inteligência afetam a capacidade de aprender dessa pessoa. Em outras palavras, o que você acredita que pode ou não aprender influencia o que realmente você consegue ou não. Isso é um assunto muito sério, né? Então vamos revisar algumas ideias que foram discutidas nas últimas duas videoaulas sobre neurocognição. A gente viu que existem duas teorias sobre a origem da inteligência e que essas teorias estão muito associadas a duas culturas diferentes, a oriental e a ocidental. Uma dessas teorias diz que a inteligência tem um forte componente ambiental e que os fatores genéticos influenciam muito pouco. Essa teoria se contrapõe a uma outra, mais antiga, que dizia que a carga genética era muito mais importante que os fatores ambientais. Mas a gente viu que, na verdade, essa ideia foi descartada pelos estudos mais recentes da neurociência. Ou seja, o que vigora hoje é a ideia de que o componente ambiental é muito mais importante que o componente genético. A gente tinha visto também que essa ideia mais moderna de uma inteligência formada principalmente por fatores ambientais está muito ligada à cultura oriental, que vê a inteligência como algo maleável e que aquela ideia antiga da primazia do fator genético está mais ligada à nossa visão ocidental de inteligência como uma coisa fixa e imutável. O interessante aqui é que quando eu publiquei a videoaula falando das teorias da inteligência geral versus a inteligência específica, uma amiga levantou a discussão sobre aqueles professores que na primeira semana de aula já querem classificar os alunos entre aqueles que vão aprender e aqueles que não vão aprender. Ou seja, a maioria dos professores ainda estão muito imbuídos da ideia de que a inteligência é fixa, apesar de todas as evidências em contrário. Isso não são só os professores, não. A gente, de uma maneira geral, ainda tem isso muito implícito no nosso pensamento e nas nossas ações também. Porque é muito difícil e demorado você mudar uma cultura tão fortemente arraigada como essa sobre a inteligência. Exatamente isso que a gente vai ver no tipo de experiência que eu vou mostrar hoje. E também as consequências que essa crença que você tem sobre a inteligência trazem para a nossa aprendizagem. Então, esses novos experimentos pegam várias crianças e apresentam a elas jogos em diferentes níveis de dificuldade. E durante a experiência, essas crianças podem escolher os jogos que vão brincar livremente, né? Elas que escolhem o que elas vão brincar. Enquanto isso, os pesquisadores vão percebendo, vão anotando quais os jogos que elas escolhem, quais as crianças que escolhem os jogos mais fáceis, quais aquelas que escolhem os jogos mais difíceis, mais desafiadores. Aí depois, numa sessão separada, eles investigam as crenças que essas crianças têm sobre a inteligência. Ou seja, se elas têm uma tendência a considerar a inteligência como algo fixo e imutável, ou se elas têm uma tendência a considerar que a inteligência é alguma coisa que se pode melhorar. Quando eles foram cruzar os dados dessas duas análises, eles descobriram uma coisa muito interessante. Que as crianças com a tendência a acreditar na inteligência como uma coisa fixa tendiam a escolher os jogos mais fáceis. Enquanto isso, as crianças que acreditavam que a inteligência era maleável tendiam a escolher os jogos mais desafiadores. Isso não tinha nada a ver com o grau de desenvolvimento da criança. Ou seja, dadas duas crianças com o mesmo grau de desenvolvimento cognitivo para aquele tipo de jogo, as escolhas de cada uma iam variar de acordo com aquilo que elas acreditavam sobre a inteligência. A questão aqui é quando você pensa nas consequências disso a médio e longo prazo. O fato é o seguinte, as crianças que escolhem os jogos mais desafiadores tendem a desenvolver mais a sua capacidade cognitiva. Isso faz todo sentido, né? Afinal de contas, quem procura os maiores desafios acaba se tornando mais capacitado e também mais autoconfiante, porque você pega um problema que você sabe que era desafiador e depois resolve esse problema, você vai aumentando a sua autoconfiança. E no final das contas, essa criança acaba mais inteligente também,
Porque, na verdade, a inteligência é uma coisa que muda, lembra? Por que isso acontece? O que acontece é que, na verdade, as crianças que acreditam na inteligência como uma coisa fixa e inata, elas têm medo de parecer burras. E elas escolhem sempre aqueles jogos que elas já sabem que elas conseguem dar conta. Com isso, elas evitam o risco de um fracasso a qualquer custo. Enquanto isso, uma criança que tem a confiança de que sua inteligência pode mudar, vai ver o fracasso como um sinal de que ela precisa aprender alguma coisa nova. Não de que ela é burra e está fadada ao fracasso para o resto da vida. Agora, vamos pensar de novo nas consequências disso ao longo da vida de uma pessoa. Quando ela acredita que a inteligência é algo mutável, maleável e que está sob o controle dela ajudar, favorecer essa mudança, ela tem menos medo de se desafiar, de enfrentar desafios e acaba desenvolvendo cada vez mais novas habilidades. Enquanto isso, a pessoa que acredita que se nasce inteligente ou não, ela está sempre com medo de se ver diante de uma suposta prova da sua burrice. E acaba sempre ficando em volta daquilo que ela já domina. Obviamente que a velocidade de desenvolvimento cognitivo desses dois tipos de pessoa vai ser completamente diferente. E aí tem uma coisa bem interessante aqui, uma outra coisa interessante. Como que a gente fomenta essa crença nas pessoas, principalmente nas crianças, de que a inteligência é maleável e que vale a pena se esforçar para melhorar a inteligência? Um fator fundamental que foi descoberto também por meio de experimentos é a forma como se faz elogios a essa criança. Ou seja, se a pessoa ouve desde criança que ela é inteligente, ela tende a desenvolver a crença de que inteligência é um atributo fixo. E a gente já sabe onde isso vai dar, né? Por outro lado, se você elogia o esforço feito pela criança, mostrando que os resultados são uma mera consequência desse esforço, ela tende a formar na cabeça dela a crença de que a inteligência é algo que se desenvolve aos poucos, através do trabalho constante. Qual dessas duas crianças vai ter maiores chances de ser bem-sucedida na sua aprendizagem? Bom, se a gente olha os resultados das experiências que eu acabei de relatar, fica muito claro que elogiar os esforços é muito mais produtivo, porque vai embutir a ideia de uma inteligência que pode ser desenvolvida. Finalmente, o que tudo isso tem a dizer para quem é autodidata ou é candidato a autodidata? Quer dizer o seguinte, que a sua inteligência depende, antes de mais nada, das suas escolhas. E mais, que essas escolhas estão sob o seu controle. Em outras palavras, se você decidir aprender alguma coisa, acreditar que é capaz de aprender esse negócio e fizer o esforço que tem que ser feito, você tem uma chance muito grande de conseguir. O que eu percebo muito nas pessoas à minha volta e até nos comentários de algumas pessoas no blog é que o grande esforço aqui está, na verdade, em superar essa visão ocidental tão arraigada de inteligência fixa. Então, eu vejo muita gente assim, eu não sei muito bem se eu vou conseguir aprender uma língua, eu nunca consegui, eu não levo jeito para isso, não é muito a minha praia. Então, as pessoas estão muito inseguras com relação à própria inteligência. Então, é isso por hoje, pessoal. Na próxima, que vai ser a última videoaula baseada no livro do Willingham, eu vou falar no caminho do autodidata. Ou seja, como é que uma pessoa faz para conquistar a cada dia mais um pedacinho da sua independência cognitiva. Enquanto isso, eu vou adorar se você fizer comentários sobre a videoaula de hoje. O que você acha de tudo isso? Você acredita que somente a forma como vemos a inteligência tem mesmo o poder de mudar a nossa trajetória de aprendizagem? Você conhece alguma história interessante sobre esse assunto? Então conta para nós. Enquanto isso, muito obrigada por ter assistido e até a próxima videoaula.